Agora, para nosso primeiro, nós temos um indivíduo que, por mais que tenha essa aparência... Bom, você não entra em Israel nem fudendo, né? Tem essa aparência de talibã. Ele, na verdade, é um representante de outro tipo de comunidade. Nós não teríamos a força da tipografia hoje, e pode-se dizer os velhos profissionais da área, até porque eles estavam sozinhos ali, batalhando, tipo Billy, Cláudio Rocha, assim, se não fosse o trabalho desse talibã, que com essa cana desgraçada, uma cimitarra entre os dentes, foi desbravar o planeta Brasil, para falar um pouco de tipografia. Então, 198 telas no seu PowerPoint, eu dou a vocês, Henrique Marques. Com 1,98 telas no seu PowerPoint, dou a vocês, Henrique Nardi. Por favor, palmas. Pessoal, boa tarde. Queria agradecer a organização pelo convite para vir aqui falar. Me disseram que durante o TPC 10 eu não falei sobre a história da tipografia, então eu separei aqui algumas telas, algumas informações a respeito dessa história. O que eu venho falar é isso, sobre como é que se deu a tipografia, o que aconteceu de curioso, de relevante ao longo desses 10 anos passeando pelo país e afora. Muito bem. Essa é a definição que eu sempre falo de tipografia, é um projeto educacional de promoção da cultura tipográfica do Brasil. Essa promoção da cultura tipográfica, ela se dá de diferentes maneiras. Cursos, palestras, exposição, organização de eventos, divulgação de informação pela internet. Porém, a principal, o carro-chefe do projeto é curso de tipografia, que é um curso introdutório, que é composto por 7 a 9 horas de duração e que traz informações, traz um apanhado de informações de tipografia, tanto de história, quanto de aplicação, quanto de desenho, de letras, e sendo que o objetivo principal é aprimorar o olhar do participante para as letras. Não necessariamente se tornar um type designer, mas que ele possa, principalmente, olhar para a tipografia com outros olhos, e ele possa aplicar esse conhecimento nos seus trabalhos de design gráfico. Eu tenho muito os designers, estudantes profissionais de design, como foco, digamos assim, na organização desse curso. Pois bem, passaram-se 10 anos e eu ainda não completei o mapa. Eu estou tentando completar o meu álbum de figurinhas, mas já foram 145 turmas, 37 cidades, algumas fora do país e 18 estados. Muito bem. No início, tudo começou com a gráfica dos meus pais. Eu tive essa oportunidade de crescer no ambiente de gráfica, então desde cedo mexendo com computação gráfica, com letra 7, com chapa, eletrostática, fotolito, etc. Enquanto eu estava no colégio, eu editava esses informativos do Grêmio, então já brincava de designer gráfico ainda no colégio, e aí quando eu fui entrar para a faculdade, eu fui descobrir do que você estava falando. Eu falava, isso é design, que legal, já tem um pouco disso que eu já faço. Eu acabei caindo na faculdade de design lá em Morumbi, e em paralelo eu fiz também tecnologia gráfica no Senai. E foi esse período que eu comecei a descobrir mais informação sobre tipografia, comecei a me apaixonar mais pelo tema. E as influências durante a faculdade. Design de bolso, com nossos amigos Cláudio Reston e José Bessa, quase, hein? Esse garotinho, tô nervoso, gente, peraí. Tanto foi por isso que eu chamei eles para o TPC 10 em março. Eu gosto muito do trabalho. E o design de bolso ele foi paralelo ao meu período em faculdade, então a gente acompanhava bastante o trabalho.
Revista Tupigrafia, também outra incrível referência que também já surge ali em 2000, 2001, é bem a época de faculdade e é uma referência para todos vocês, tenho certeza. E, junto a isso, gráfico amador, que acabou sendo o meu tema de conclusão de curso na faculdade, e o trabalho desse grupo de intelectuais, de impressores, esse grupo de profissionais no Recife, na década de 50, o trabalho que eles desenvolveram, tanto de ilustração, mas principalmente de tipografia, é bastante inspirador. Ter contato com o desenvolvimento do trabalho do gráfico faz com que você entenda a paixão pela tipografia de uma outra maneira. Então isso me influenciou bastante também ainda na faculdade. Me desculpe se eu passar as telas muito rápido, que tem bastante coisa. A hora que eu tenho para acabar, eu paro. Outra coisa que foi bastante importante na minha formação e para o Tipocracia foram os encontros de design. Principalmente o Encontro Nacional dos Estudantes, que acontece a cada ano num canto do país. Através dos encontros de design, eu conheci muita gente, muitos designers, de norte a sul, Santa Maria, Brasília, Florianópolis, e essas pessoas, Rio de Janeiro, eu usava pochete, e isso era uma oportunidade tanto de conhecer muita gente que veio ajudar o Tipocracia depois, como também conhecer a cultura do país, né, a sua grande diversidade. Alô, alô, ótimo. Você desligou isso? Porque o sinal estava interferindo no microfone. Ah, tá. Não, mas por que deve Ah, eu agora posso ligar? Você pode. A gente reseta dentro da sua palestra e corta no final adequado. Tá vendo? Não matou o tempo. Isso é um cara legal. Enfim, cultura do país. Aquele ali é o Bug. Rapaz, nesse dia o Bug estava muito bravo. Mas essa história eu vou contar no Time. Muito bem, 2002, origens do Tipocracia, influências práticas, workshop com o Bruno Magno, que aconteceu no Senac há 11 anos atrás. Muita gente boa participou desse workshop, ele foi meio que um divisor de águas, influenciou muita gente. Eu participei junto com a Marina, Priscila Farias, Rafael Pitti, Christian Cruz, Billy Bacon, Priscila Farias, Luciano Cardinali e alguns outros que eu posso ter esquecido. Mas influenciou muita gente, me influenciou na percepção da forma das letras. E aí, por conta disso, eu montei o primeiro workshop chamado Percepção do Olhar, ainda no N-Design, em 2002. Foi o embrião do Tipocracia. O trabalho de conclusão foi uma fonte coletiva, um alfabeto coletivo chamado Bauroni, que era a Botone de Bauru. Outra influência enorme, ainda em 2002, foi o workshop do Rubem Fontana, também que veio para acontecer na FAAP, foi organizado pela Cecília e pelo Luciano, e foi um workshop de 5 tardes, assim como o do Bruno Mag, foi um workshop de 4 manhãs e tardes. E você não via gente reclamando assim, o workshop de quinta é foda, tá, não dá pra ir. Não, quando é importante as pessoas vão, e se é importante para elas arranjam um tempo. Todo mundo ali dispôs um tempo. Então, foi um workshop onde ele falou principalmente sobre diferentes maneiras de você desenhar a letra, diferentes técnicas. E nesse workshop, eu aproveitei um recurso de você fazer o desenho das letras com 2 lápis amarrados, né, que é bastante recorrente. 2 lápis amarrados com... Como é que é o nome disso? Muito bem. Elástico. Elástico que possui diferentes nomes pelo país. Liguinha, gominha, borrachinha, e no sul ele tem um nome próprio, ativo. Isso era uma das coisas mais engraçadas, a gente fazia o Tipocracia, em cada lugar eles chamavam de um nome. Ok, 2003. Começando Tipocracia junto com o Shima. O Shima, na época, era editor assistente da Tupigrafia. Ele veio falar comigo que ele estava a fim de montar um workshop. Eu falei para ele, olha, eu já tenho uma coisa começada,
vamos unir forças. E aí a gente começou a montar o Tipocracia a convite da 2AB, que estava organizando um evento no Rio, e aí a gente nos convidou para dar um workshop. A gente começou a montar tudo, né? Então fizemos uma identidade na época e montamos o curso, fomos lá em maio fazer a primeira turma. E logo no início do projeto, uma outra coisa que aconteceu foi a gente bater na porta das editoras. A gente entrou em contato com as editoras pedindo livro, em troca de divulgação. Então, COSAC, Rosari, 2AB, Tupigrafia, entre tantas outras, aceitaram, né, o nosso pedido, acataram e nos deram livros para doação. Então, toda vez que a gente levava um workshop para uma instituição de ensino, a gente fazia uma doação de 10 a 15 publicações de tipografia e design gráfico para a biblioteca. Era uma outra maneira de disseminar essa cultura tipográfica. Passado 2 anos, a gente reunia cartas de doação de cada biblioteca, voltava nas editoras e falava, ó, a gente doou aquilo que a gente pediu para vocês. E eles renovavam esses livros. Então, isso é uma das partes que eu considero mais importantes do projeto, essa doação de publicações. Então, em 2013, a gente conseguiu organizar 4 cursos. Um no Rio, outro no N de BH e um em São Paulo e Osasco. E, em 2003, o Shima resolveu sair do projeto. Foi fazer camiseta selada e hoje está envolvido com arte, enfim. Ele é um camaleão, estava cada hora envolvido com alguma coisa. Ele resolveu sair do projeto, largou a criança, né, com a mãe, e aí eu cuidei. Que nem ele falou no TPC, né, foi meu pai, eu aceito. E aí, beleza, bola pra frente. Vamos lá, porque tinha esses compromissos com editoras, eu falei, cara, eu quero levar isso para frente. Era bem o momento de falar, vamos colocar isso como prioridade. E eu coloquei. Então, no início do projeto, já em 2004, né, depois que o Shima saiu, eu criei a marca do projeto. E a marca ela tem uma coisa curiosa, que ela é baseada na matriz da linotipo, e ela funciona como um rito de passagem. Porque o primeiro contato que as pessoas têm, principalmente os estudantes, eles ficam olhando e falam assim, pô, mas isso é um altar, isso é uma gilete, isso é um túmulo, uma lápide, né? Todas as interpretações possíveis, imagináveis. E aí, depois que eles fazem o curso, aí eles têm aquela informação, então eles usam isso para explicar a marca para outras pessoas. Havia uma conexão dos participantes com a marca. Aí eu comecei a fazer material de divulgação, comecei a fazer camiseta e fui pra rua. E aí eu criei um módulo da tipocracia, né, uma plataforma chamada Tipocracia para Viagem. Porque a minha dificuldade na época era encontrar uma maneira do curso, de eu conseguir levar o curso para outra cidade sem depender de eventos de design. Porque aí um evento me convidava, eu ia lá, oferecia o curso, mas eu não ganhava nada. E eu tinha que esperar um convite de um evento. Então eu falei, se eu souber de antemão quem quer, eu vou conseguir me organizar. Então montei um formulário no site e comecei a divulgar, né, Orkut, Fotolog na época. E aí as pessoas começaram a se cadastrar. Então eu conseguia saber onde é que as pessoas estavam buscando o curso. Então de cara eu vi que tinham 70 pessoas interessadas no curso em Florianópolis. Eu precisava de 15. Então eu falei com essas 70, mandei e-mail direto para elas e falei, olha, estou pensando em ir em maio, tal data, tal preço, quem quer? E aí o pessoal já... Então era uma divulgação direta, né, com os interessados. Assim foi também Brasília, Goiânia, foram os primeiros passos de tipocracia para viagem. Mas isso ajudava muito a levar o curso para outros lugares, né, saber de antemão quem queria onde. Na pesquisa de imagens eu encontrei essa foto aqui de 2004, da Andréia já está aí, Andréia. Acredito que esse era o primeiro curso que você fez voltado para designers, né? Uma das primeiras turmas, se não foi a primeira. Correia Dias, exatamente. Então era assim, era uma turma, enfim, 8 semanas, enfim, mas a gente já estava ali também buscando essa informação de caligrafia e tudo mais. Enfim, eu achei essa imagem, achei que era legal mesmo. Eu te passo. Outra coisa que foi extremamente importante para o amadurecimento da tipocracia, em 2004, foi poder viajar para a República Tcheca. Em Praga, estava acontecendo a TIPI,
E eu tive a oportunidade de ir para lá, o Tony conseguiu uma passagem com desconto na KLM, que apoiava a tipografia, falei, vamos, eu vou. Então isso foi também um choque, você perceber, encontrei o Omar, o Gustavo também lá, então, ou seja, ia para as sessões técnicas antes da conferência, ver o pessoal falando de coisas extremamente específicas, o Eric estava lá também, falando sobre Superpolator, RoboFab, Python, e essa imersão no conteúdo de tipografia, eu digeria isso e colocava no projeto quando voltava, então isso me inspirou bastante. Eu descobri também que a fonte nova do Tony DeMarco já estava à venda lá, que é a bunda, porque eu descobri que bunda em tcheco é jaqueta, é casaco. Então, várias promoção, bunda. Além disso, Londres, a visita ao Museu de Tipografia, também ter contato com originais, punções e matrizes e tipos de cartazes. Isso também foi algo, eram informações que eu absorvi lá fora e trazia para o projeto, ia multiplicando isso. Aqui um disco do Diatype, que é de onde veio o nome desse evento, veio dessa pecinha aí, como sugestão do Cláudio Rocha, que nomeou o nosso encontro de bar como Diatype, por causa da Diatype. Enfim, eu trazia isso para os encontros. 2005, 2007, pé na estrada. Eu gostei tanto de ter ido para fora, né? Bom viajar, ter contato com tudo isso, que eu entrei numa rotina que era, de março a agosto eu fazia tipografia em várias cidades, e juntava dinheiro para viajar entre setembro e outubro e para ver conferência, exposição. Então eu começava a fazer roteiros e novos cursos, ia divulgando isso, né? Então, quando a tipografia completou 3 anos, para comemorar eu fiz as 3 capitais do Sul, isso no mês de março. No mês de abril eu fui para Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, eu fiz o Banges, e era tipo uma semana em cada cidade, e voltava em São Paulo, trocava roupa e seguia. Para ter uma ideia dessa intensidade, por exemplo, quando eu passei por Salvador, geralmente quando eu marcava o curso, ele acontecia geralmente de terça e quinta à noite, né? 3 horas cada noite, era o melhor momento. E eu marcava uma palestra na segunda-feira à noite para divulgar o curso se ainda tivessem vagas. E essa foi na Unifax, lá em Salvador. O curso encheu e formou uma turma extra. Aí eu marquei essa turma extra à tarde, né, na parte da tarde, terça, quarta e quinta. E durante as manhãs eu ia visitando as outras faculdades oferecendo palestras. Então, na terça-feira de manhã eu fui até o NEB, então era meio que o dia da marmota, né? Eu acordava, 9 da manhã, um coordenador me buscava, me levava para dar palestra, a gente ia almoçar, ele pagava, ele me deixava na Unifax para eu trabalhar, tarde e noite. Dia seguinte, um novo coordenador me acordava e ia lá dar palestra. Então foi na UFBA, na quarta, e na quinta na Jorge Amado. Então essa foi a semana mais cheia de todas, mas eu fazia esse tipo de coisa, né, que era também uma maneira de divulgar o projeto, etc. E tal. E tinha uma coisa muito curiosa que eram as turmas extras. Isso era uma coisa recorrente, principalmente quando eu ia para um lugar pela primeira vez. Então, e aí, nessa da Bahia foi bastante especial, porque os alunos se reuniram e fizeram uma camiseta, me agradecendo e tal, tinha os autógrafos. Né? Essa é a primeira vez que eu mostro essa imagem. A frase é um trocadilho, mas, pô, valeu a intenção, fiquei emocionado. E essa situação das turmas extras, principalmente quando eu ia pela primeira vez, isso era bastante recorrente. Brasília, turma extra, Florianópolis, eu já tinha ido, mas formou turma. Primeira vez em Belém do Pará, turma extra, em Manaus. Então, isso me dava a ideia de que, poxa, tem uma carência por essa informação e me estimulava a continuar. No Rio formou 3 turmas, 2 turmas extras, porque a sala era pequena. Depois eu voltei no ano seguinte, formou mais 2 turmas. E tudo isso, né, com aquela história de, bom, setembro, outubro, vamos de novo para Tipi, né, esse aqui foi na Finlândia, absorver mais essas informações e ir atrás, e visitar museu, Plantamoretos, na Bélgica, ver as funções do Garamond, entre outras coisas fantásticas. Esse é o Martin, ele é de Viena, na Áustria,
E o Martin, eu tive contato com ele na TIP em Praga, contei a história do Tipocracia para ele adorou, a gente foi falando de semelhanças entre a formação, né, a história de tipografia no Brasil e na Áustria e tudo mais. E no ano seguinte, quando eu fui para a Europa, eu conversei com ele e ele falou, pô, você não gostaria de fazer o Tipocracia aqui em Viena? Eu falei, pô, fantástico. E aí eu fui lá, levei o curso, fiz o curso pela primeira vez em inglês, tá em alemão aí, mas o curso foi ministrado em inglês. Então fiz um workshop junto com o Gabriel Lovato, que estava na viagem comigo, me ajudou, e também dei uma palestra sobre o cenário da tipografia no Brasil. Então isso foi a primeira experiência, digamos, internacional do Tipocracia, foi com essa atividade. Aí depois disso ainda ofereci o curso em Portugal e também fiz palestra na Argentina e na Inglaterra. Isso aqui essa imagem está bem descontextualizada, foi um cartaz de 100 tipógrafos que eu tinha. Obrigado, vou acertar aqui meu tempo, porque eu achei que estava com um pouco. E aí foi um cartaz que eu fiz de 100 tipógrafos, se você localizar, enfim, mas só para tá bem. 2008, o Tipocracia já tinha 5 anos e eu começo a, digamos assim, expandir as atividades. A primeira expansão das atividades foi o Tipocracia Mais, onde eu passei a agenciar cursos de outras pessoas. Nesses 5 anos, de tanto fazer a correria de ligar para coordenador de curso, para centro acadêmico, em Salvador, em Fortaleza, em Florianópolis, eu adquiri um traquejo. Falei assim, pô, eu consigo organizar esses eventos muito fácil. Então eu comecei a ajudar outras pessoas. O Edwilson, o Funch Lab, que foi um sucesso estrondoso, o workshop aconteceu inúmeras vezes, a gente levou para o Rio, teve um piloto em Curitiba, e aqui em São Paulo sempre formava tudo. Com o Matheus, o Letramão, também a gente fez um piloto em Fortaleza, depois ele foi para o Rio, e ele fazia esses cartazes incríveis, caligrafos do Matheus, com o Vitor Guerra, com o Golden Grids. Eu fui buscando cursos que fossem um complemento ao tema da tipografia. Então também caligrafia, software, e aqui no caso proporção, construção de grid. Outra, teve também parceria com a Andrea Branco, também só não achei os cartazes em tempo. Outra parceria muito legal foi com a Oficina Tipográfica São Paulo, onde teve uma união de teoria e prática. A gente montava os cursos junto com o Marcos Mello, onde na sexta-feira eu oferecia o Tipocracia e no sábado a oficina. Então a gente buscava maneiras de integrar o conteúdo de cada uma das oficinas. Outra coisa que também aconteceu a partir de 2008 foi oferecer o Tipocracia dentro de empresas, de estúdios. A principal atividade foi dentro da Editora Abril, houve uma leva de 3 turmas, que foi como se fosse um curso de nivelamento tipográfico para os designers da casa. Eles tinham disponibilidade de frequentar o curso e bastante gente participou, teve umas 120 pessoas que participaram. E isso fez com que eu aprimorasse o curso para questões mais da prática profissional, do dia a dia profissional, e levei isso também para outras empresas e para outros estúdios de design. Em 2009, eu comecei a Agenda T, que é esse calendário online onde eu reúno informações sobre eventos de design, tipografia e arte pelo país. Comecei com o Matheus, ele fazia as caligrafias para mim, eu fazia a organização, e depois de um tempo eu comecei a convidar outras pessoas para fazer a ilustração. Essa daqui é da Andrea Branco, que fez no mês de abril. Esse aqui é do Fábio Lopes, que é o mês de maio. Esse aqui é da Bebel Abreu, que fez em março, e por aí, enfim, outras atividades. E a Agenda T, ela segue, né, na internet com essa reunião dos eventos de tipografia, design e arte. Em 2011, teve uma exposição que eu organizei através do Tipocracia, chamada Caixa de Letras, convite da Bebel. A
gente se reuniu e eu comecei a estruturar essa exposição, que é uma exposição voltada para o público em geral, conhecer mais sobre tipografia. Então, mostrar a tipografia no dia a dia, na sinalização, nos elementos editoriais, mostrar a tipografia brasileira também, o que já foi feito. Então, foram 26 fontes, 26 tipografias, com uma das letras representada em relevo, né, em madeira, e elementos complementares mostrando essa tipografia no dia a dia. Aqui algumas outras imagens. Além disso, tinham elementos de interação, caça-palavras e outros jogos, né, para as pessoas participarem. A gente contou com 2 palestrantes. Christian Cruz foi falar da Brasileiro e Rodolfo Capeto foi falar da Wise. E, curiosamente, as duas estavam completando 10 anos em 2011. Então, também foi uma grata coincidência. Teve o workshop da Catherine Dixon, de cartazes de letras, e uma outra atividade que se concretizou nessa exposição, nesse evento em Brasília, que é um workshop voltado para crianças, de desenho de letras, chamado Meu Alfabeto. E aí a gente propunha para que as crianças desenhassem o alfabeto, e a gente ia conversando sobre a forma das letras, e elas desenvolveram coisas muito, muito legais. Então tinha desde os 5 anos até 12, mais ou menos. Então foi um embrião, assim. Depois a gente ainda levou isso para o SESC, aqui em São Paulo, encontrar maneiras de conversar sobre tipografia, sobre letras com as crianças e inserir isso na formação delas. Ainda falta 4 minutos, eu corri e acabou a palestra. Conexões para todos. Muito obrigado.